completaram-se aí os 40 anos da lei de anistia, né, chamada lei de anistia. A tal da anistia Total e restrita. geral e restrita, como apresentaram na época, né? Todo mundo teria sido anistiado, né? Torturados e torturadores, né? Só que quem foi torturado já foi torturado, né? Mas serviu para anistiar os torturadores, né? Ninguém foi preso, né? Mataram um monte de gente, torturaram um monte de gente, a gente nem sabe quantos, né? Os números que aparecem são ridículos, né? São centenas, sendo que foi muito mais do que isso. Tem muitas evidências de que foi muito mais do que isso. E todo mundo impune e pronto para fazer de novo, né? Eu acho que o que aconteceu no Brasil com a lei da anistia, eu acho que primeiro de tudo a gente tem que colocar a lei da anistia precisaria ser modificada. Porque não pode anistiar gente que nem o Carlos Alberto Brilhante Ustra. E tudo bem, o próprio Brilhante Ustra foi condenado depois, mas ele nunca pegou cadeia. Foi só condenado. A maioria dos amigos do Ustra e tudo, que organizaram a tortura, que praticaram a tortura, eles são todos livres. A gente não sabe nem o nome. A gente não sabe nem os nomes. A gente não sabe, por exemplo, se um desses generaiões aí que hoje compõem o governo Bolsonaro, que tem parentes no exército e tudo, se eles não estavam metidos nisso. Um deles a gente sabe que estava. O general Sérgio Westphalen Etchegóin, o tio dele, Ciro Etchegóin, era responsável pela Casa da Morte de Petrópolis. Um aparelho de tortura da ditadura. O que aconteceu na época da anistia foi que eles eles limparam a ficha de todos esses cidadãos aí que são gente cruel, gente que torturou pessoas, assassinos, estupradores. E agora nós estamos pagando a conta, porque eles estão todos aí. Os filhos deles estão aí, no governo Bolsonaro. A gente vê que o governo Bolsonaro é uma espécie de reedição do... E eles ficam elogiando essas coisas, o que não é só a conversa, né? É uma ameaça bem concreta ao país inteiro. Uhum. Eu acho também importante o fato de que a lei da anistia foi promulgada pelo então presidente João Batista Figueiredo. Para lembrar que não foi a esquerda que fez a lei, foi a direita. E não é qualquer direita, foi a extrema direita. O Figueiredo foi do SNI. No momento que eles estavam vendo que a coisa podia sair do controle. Porque é isso que eles fazem. Eles matam, eles torturam, eles estupram gente. O pessoal conta histórias macabras da época da ditadura, do tipo a ditadura ameaçar de torturar bebês para conseguir fazer com que os pais confessassem. É um negócio desumano. E essas pessoas estão livres. Isso daí é uma das coisas que a gente tem que aprender com a Revolução Cubana. Quando a Revolução Cubana aconteceu, o pessoal criticou muito o Ernesto Che Guevara porque ele organizou fuzilamentos. Mas os fuzilamentos eram de gente assim. Na Argentina tinha uma palavra de ordem que nunca foi colocada em prática, infelizmente. Eles falavam paredón, paredón a los milicos que venderam la nación. Que era a solução que o povo argentino queria dar para o problema militar. Lembrando, né, que lá frequentemente é dado assim como um grande exemplo, né, mas foi só o topo ali, né, a cúpula. Eles sacrificaram a cúpula para manter o corpo de torturadores e de militares onde eles estavam. É horrível. A lei da anistia permitiu tudo isso daí, permitiu que essas pessoas continuassem livres, permitiu uma doutrinação enorme do exército. Hoje em dia a gente tem um exército tomado pela extrema-direita, a gente já tinha na época da ditadura, mas isso continuou, porque eles fizeram o que fizeram e continuaram impunes. Eu acho que qualquer governo de esquerda tem que colocar na ordem do dia a questão de punição para os torturadores da ditadura. Para todo mundo que participou desse regime brutal de ataque à população brasileira.
Não precisa ser revolucionário, precisaria ser democrático. E pior, nós temos um deles, que apesar de não ter participado da tortura nem nada, que é um dos admiradores, que é presidente da República. Dedicou o voto dele a um torturador no dia do golpe, né, na Câmara, no dia do impeachment da Dilma Rousseff. Exatamente, ele dedicou o voto dele para o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, que torturou a Dilma. Chefe da Operação Bandeirante. Isso mostra, né, para que serviu a lei de anistia, né, para que tenha hoje os caras de volta aí, falando o que querem, né, e você ser obrigado